Boa tarde, meus amigos. Nós estamos aqui nesse horário, às 17h40, para estudarmos esta obra de Ivone do Amaral Pereira, Devassando o Invisível, uma obra maravilhosa dessa nossa irmã, dessa nossa companheira. Então, nós só temos a agradecer mais uma vez a oportunidade que o Pai nos concede de estarmos aqui reunidos para estudar, aprender um pouco mais. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, e nos abençoe hoje, agora e sempre. Então, nós estamos naquele capítulo que tem por título Nada de Novo, só que nós já avançamos nesse caderno, né? Já avançamos nesse capítulo. E eu estou aqui nesse capítulo, quando ele começa assim, vê se vocês acham aí. Vai começar um parágrafo que diz assim: costumam alegar os contraditores, todo mundo achou? Costumam alegar os contraditores que as obras ditadas mediunicamente, contendo tais conceitos, seriam mistificações. É porque na aula anterior nós falamos aqui sobre o que a Ivone traz, sobre a presença, sobre como é o mundo espiritual. Eu vou até abrir aqui um pedacinho do ecrã, só para a gente poder pegar, porque eu abri um PDF semana passada e nós lemos ele todo, mas ficou faltando um pedacinho. Era só para a gente amarrar esse assunto, que ela diz aqui: costumam alegar os contraditores que as obras ditadas mediunicamente, contendo tais conceitos, que conceitos é esse? Sobre a vida no plano espiritual. Seriam mistificações, o eterno recurso ou escudo de que se servem aqueles que se sentem contrariados, sempre que assuntos novos e, sobretudo, inéditos são apresentados, ou fantasias do cérebro de médios ignorantes, como se expressam alguns, em oratórias entusiastas. Só para a gente pegar aqui, para a gente compreender do que ela está falando, porque foi aquilo que nós falamos, né? Muita gente fala que essa vida no plano espiritual é uma vida de fantasia, que o espírito não vive no mundo onde ele possa ter coisas, onde ele possa ver as coisas. Eu não ia nem abrir, mas eu vou tentar abrir ele aqui, o PDF, para ver se ele abre aqui, só para a gente ver o finalzinho dele. Está aqui. Foi aquele texto do Eurípides Kiel, né? A psicosfera terrestre, as esferas espirituais. E aqui, no final, deixa eu ver aqui, ela diz aqui, ó, aí foi aqui que nós paramos, quando a Ivone disse assim: assim como a grande lei contempla o livre-arbítrio, existem moradas felizes e infelizes, construídas e mantidas por seus moradores. Outro detalhe que captei: muitas são as denominações para essas paragens astrais, mas todas convergindo para as mesmas características: camadas espirituais, regiões astrais, esferas espirituais, degraus espirituais, moradas de luz, etc. São algumas das denominações observadas. Sobre esse detalhe, permito-me grifar essas expressões, destacando assim o enunciado. A seguir, resumidamente, alguns detalhes que apurei das informações existentes na literatura espírita sobre esferas espirituais. Aí ela aqui, começo, obviamente, por Allan Kardec. No livro A Gênese, no capítulo 14, no item 10, vê-se a seguinte informação: a camada de fluidos espirituais que cerca a Terra se pode comparar às camadas inferiores da atmosfera mais pesada, mais compactas, menos puras do que as camadas superiores. A constituição íntima do perispírito não é idêntica em todos os espíritos encarnados ou desencarnados,
que povoam a terra ou o espaço circundante. Quer dizer, na realidade, quem está trazendo essas informações é o Eurípides Kiel, né? Aí ele achou também no Leon Denis. No Leon Denis, no livro Invisível, diz, no item 3, relata sobre o grau de pureza das almas. As etéreas, radiosas e de sublimes harmonias elevam-se às esferas divinas. Já as almas opacas, tenebrosas, precipitam-se nas regiões inferiores, palco de luta e sofrimento. Uma das coisas que Ivone chama atenção aqui, tá? O que Leon Denis, Allan Kardec está trazendo aqui, isso se trata de esferas fluídicas do mundo invisível. Não se trata de planetas materiais, e sim do mundo espiritual, a verdadeira pátria do Evangelho. No livro Depois da Morte, no item 3, diz assim, o Egito, né? Quando ele está falando do Egito, as almas inferiores e mais ficam presas à terra por múltiplos renascimentos, porém as almas virtuosas sobem, voando para as esferas superiores, onde recobram a vista das coisas divinas, impregnam-se com a lucidez da consciência esclarecida pela dor, com a energia da vontade adquirida pela luta. Tornam-se luminosas porque possuem o divino em si próprias e irradiam-no em seus atos. Reanima, pois, teu coração, ó Hermes, e tranquiliza teu espírito obscurecido pela contemplação desses voos de almas, subindo a escala das esferas que conduz ao Pai, onde tudo se acaba, onde tudo começa eternamente. Porque a nossa escalada, ela vai terminar quando a gente chegar próximo ao Pai, nos tornarmos espíritos puros. Agora, ali começa outra escalada. A escalada do espírito puro, onde tudo começa eternamente. Então, essa escalada nossa, buscando o nosso processo evolutivo, como diz Leon Denis, ela termina quando nos tornarmos espíritos puros. Agora começa uma outra. É o caminhar eterno desse espírito puro, né? Aí ele fala, e as 7 esferas disseram juntas, olha aí, as esferas fluídicas, sabedoria, amor, justiça, beleza, esplendor, ciência e imortalidade. São as 7 esferas. No livro André Luiz em Evolução dos Mundos, no capítulo 13, André diz o seguinte, muitos comunicantes da vida espiritual têm afirmado em diversos países que o plano imediato da residência dos homens jaz subdividido em várias esferas. Assim é com efeito, não do ponto de vista do espaço, mas sim sob o prisma de condições. No nosso lá, capítulo 12, também diz lá, umbral é zona obscura, começa na crosta terrestre. Ali há concentração de legiões compactas, de almas ignorantes, nem perversas, para serem encaminhadas às colônias de reparação mais dolorosa, nem nobres, para merecer planos de elevação. O espírito André Luiz diz que sua mãe reside em esfera elevada e que seu pai habita a zona de trevas compactas. Suas irmãs acham-se no umbral, agarradas à crosta terrestre. Então ele está querendo mostrar o quê? O que o Eurípides Kiel está falando e que a Ivone falou? É que no espaço existem planetas onde espíritos reencarnam, cada um tendo um corpo de acordo com aquele planeta. E existem, fora dos planetas, no espaço, esferas fluídicas do mundo invisível, onde esses espíritos, estando na erraticidade, quer dizer, aqueles que não estão encarnados, estão no mundo espiritual, se localizam em cada esfera, em cada faixa vibratória, de acordo com o seu grau evolutivo. E eles ficam ali, também evoluindo, também aprendendo, também adquirindo conhecimento, também reparando, também vivenciando experiências, até que venham reencarnar novamente.
Então, existem essas esferas fluídicas. É disso que ele está falando. Olha o que o André Luiz falou. A família dele está toda desencarnada. As irmãs, o pai e a mãe. E ele. Cada um está numa faixa de frequência. Ele diz aqui, ó. André Luiz diz que a mãe dele está numa esfera elevada. Ela não está encarnada. Ela está numa esfera fluídica do mundo invisível, só que mais elevada. O pai, como se comprometeu muito, está numa zona, uma esfera fluídica no espaço, só que de trevas compactas. Já viu que, né, alguma coisa. As irmãs estão no umbral, que é uma outra faixa fluídica muito colada com o planeta Terra. E ele está no nosso lar, que é outra faixa fluídica, porque o nosso lar não é um planeta, não é? É uma colônia numa faixa fluídica. Aqui, o Eurípides Kiel traz um trecho do livro Memória de Suicida, da Ivone Pereira, dizendo assim, no capítulo 1, tratando das regiões do mundo invisível, descreve o panorama desolador da região onde se viu, Vale dos Suicidas, né? Falando do Camilo, contando a história. Aprisionada após cometer o suicídio. Vale, ele falando como essa faixa, esse mundo. Tudo construído pela nossa mente. Vales profundos, cavernas sinistras, só sombras. Gargantas sinuosas, uivos de animais, uivos de maltas de demônios enfurecidos, tudo criação nossa. Ar pesadíssimo, asfixiante, gelado, enoitado, jamais haverá ali paz, consolo, esperança. E no livro Devassando o Invisível, aqui ainda, né, outro trecho, no capítulo 1 ainda, a autora inicia lembrando a questão 36 do Livro dos Espíritos, na qual os espíritos esclarecidos declaram não haver o vácuo no espaço universal. Em moradas fluídicas se ostentam as pompas das esferas espirituais. Os espíritos puros, ofuscantes de luz, se agrupam em famílias. Os espíritos dos mortos gravitam fatalmente e automaticamente para a esfera espiritual que lhes convém, por virtude da lei de afinidades. Os semelhantes se atraem. A vida de além-túmulo é intensíssima. Espíritos sábios habitam regiões do espaço, esferas, interditadas a entidades inferiores. Nas regiões inferiores, miséria e degradação, e localizam-se, às vezes, nos próprios perímetros terrenos, como nas suas regiões atmosféricas. E, para encerrar, ela traz um texto, ele traz aqui, um texto do Caibar Schutel, num livro que eu não conheço, esse livro do Caibar, chamado A Vida no Outro Mundo. Tem um capítulo chamado Planos do Mundo Espiritual. E o Caibar diz assim, no outro mundo, como neste, existem planos de existência. São mundos superpostos, uns acima de outros, constituindo uma espécie de escada de perfeição. Provavelmente esses planos é que foram simbolizados na visão de Jacó por uma escada, com inumeráveis degraus que, apoiada na terra, o primeiro degrau era da terra, chegava ao céu. Os antigos tinham noções desses princípios e acreditavam na existência de muitos céus superpostos, formando esferas concêntricas e tendo a terra por dentro. A opinião comum é que havia, naquela época, 7 céus, sendo o último de felicidade suprema. Então a gente vai escutar na mitologia falando sobre esses céus, vários céus superpostos. Por isso que ele diz aqui que eles olhavam para esses céus e imaginavam uma escada, cada degrau, né? Então ele diz que provavelmente esses planos, essas esferas concêntricas, essas esferas é que foram simbolizadas na visão de Jacó por uma escada,
com inumeráveis degraus, sendo que essa escada, ela começa assim no desenho, ela é apoiada na terra e ela vai subir no céu e passa através das nuvens, entendeu? Então, os antigos... Ô, Rose, só um instante. Nesse texto aqui, quando ele fala... Ah, cadê o texto? Vou voltar aqui, Vala. Quando ele fala no outro mundo, é no outro plano, né? Isso, do plano espiritual. Não é outro mundo, outro orbe, não. É outro plano. Não. Olha aqui, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver se ele abre de novo. Deixa eu ver aqui, peraí. É porque ele fala outro mundo, parece que é outro orbe. Ele diz aqui, olha, vou ler de novo. No outro mundo, como neste... Quando ele fala do outro mundo, ele está falando da espiritualidade. Sim. Como neste, existem planos de existência. São mundos superpostos, uns acima de outros, constituindo uma espécie de escada de perfeição. Provavelmente esses planos é que foram simbolizados na visão de Jacó, por uma escada com inumeráveis degraus que, apoiada na terra, chegava ao céu. Os antigos tinham noções destes princípios e acreditavam na existência de muitos céus superpostos, formando esferas concêntricas e tendo a terra por dentro. Então, a visão que eles tinham, né? Eles tinham era a terra e vários círculos em volta da terra, entendeu? Como se fosse, como é que é o nome que você dá quando você tem o planeta, tem o Sol e tem as elipses por onde gravitam os planetas, entendeu? Formando esferas concêntricas e tendo a Terra por dentro. Então, os antigos acreditavam que havia 7 céus. E aí, se você procurar mitologia grega, mitologia hebraica, você vai encontrar essa história desses 7 céus superpostos. Entendeu, Carmen? Você podia botar no grupo esse material? Eu vou botar no blog. Você botou no blog? Não, vou botar. Vou botar. Tá bom. Vou botar. Tá bom. Que eu mandei o blog para vocês, mas muito pouca gente foi lá olhar. Porque de vez eu olhei lá e tem gente que não seguiu. Eu vigio. Eu tentei, Rose, mas eu não consegui, eu não sei isso não. Eu estou engatinhando na internet. Você clicou no link que eu botei? Eu botei para você. Eu cliquei, entrou no outro link, sei lá, eu saí fora. Se você clicar no link, vai direto para o blog. Você chegou no blog? Eu nem percebi, não entendi direito. Se você não clicou no link, você não foi para o blog. Eu mandei o link. Eu cliquei no negocinho que você botou lá. No clique, aí vai para o blog, automaticamente. O blog tem o texto, tem um monte de livro assim do lado, como se fosse uma biblioteca. Ali é o blog, tá? Então, vamos lá. Eu botei o passo a passo direitinho. Então, é isso que ela está querendo mostrar para a gente. E muita gente, é o que a Ivone está trazendo aqui, é que muita gente chama isso de fantasia. Que essas ideias de existirem esferas fluídicas no espaço é fantasia. Mas não é fantasia. O plano espiritual tem inúmeras faixas vibratórias, onde os espíritos desencarnados se agrupam de acordo com a sua afinidade, de acordo com a sintonia. Eles se agrupam, formam grupos nessas faixas vibratórias. Ali eles vivenciam, eles adquirem experiência, eles aprendem, progridem, até ter oportunidade de reencarnar novamente. Então, essas faixas vibratórias não são planetas, tá? São esferas fluídicas. Só que esse assunto, pelo que a gente pode falar, é um assunto que os babilônicos, que os gregos, que os indianos, que os egípcios já comentavam. Eles já tinham noções disso. E hoje, o pessoal que diz que é esperto,
Diz que isso é uma fantasia, não é. Só que eles usavam outros nomes. Eles falavam em 7 céus, esse negócio assim. Então, isso existe no plano espiritual, aonde esses espíritos se reúnem. É isso que a Ivone está falando. Então, muita gente fica dizendo que isso é misticismo, que o sujeito desencarna e fica lá no espaço perdido. Não! Eles se reúnem. E ali, nessas esferas fluídicas, eles vivem e criam o que eles querem. Nessas esferas fluídicas. Criam o paraíso e criam o inferno, dependendo do grau evolutivo de cada um. Até que ele vem encarnar. O que é nosso lar? É uma esfera fluídica do mundo invisível. Tudo que está em nosso lar foi criado por quem? Pelos espíritos, que manipularam o fluido universal e criaram aquilo tudo. Porque basta para o espírito pensar e ele cria. Pensamento vira matéria. Exatamente. Então vamos continuar aqui com o que a Ivone traz para a gente. Ela diz aqui, deixa eu ver onde eu parei, que o período dela é muito comprido. Ela diz aqui, lembraremos, porém, que as obras de Leon Denis estão recheadas dessas informações. De Leon Denis, o grande continuador de Kardec, foi um filósofo, um escritor grandemente inspirado pelas forças superiores do alto, e não um ignorante, né? Que Ernesto Bozano afirmou, deixa eu ver aqui onde está, cientificamente, a mesma coisa, após suas admiráveis análises. E Bozano era um sábio dos mais ilustres psiquistas do século XX, que o reverendo Valen Owen, obtendo do espírito de sua veneranda mãe as mesmas revelações, não poderia ser um médium ignorante. Ele nem espírita ele era. Tá? Peraí. Cujo cérebro criasse extravagâncias, porque, como pastor protestante inglês, teria curso brilhante de algum seminário e nem seria espírita. Que o senhor J. Arthur Findlay, que eu trouxe até o livro semana passada para mostrar para vocês, era um cérebro vigilante, eminente, idôneo, perquiridor, estudioso do psiquismo, experimental, escritor e intelectual de renome, não podendo, portanto, ser taxado de ignorante. Que Zilda Gama, em cujas obras encontramos as mesmas revelações, conquanto mais discretas, é uma professora assaz culta e não uma médium ignorante. Eu trouxe aqui, que eu comentei com vocês sobre Zilda Gama, que ela foi uma grande médium, foi ela que psicografou os primeiros livros de Victor Hugo, depois, quando ela morreu, foi Divaldo, e que ela sofreu um certo preconceito, porque 1920, por aí, uma mulher, sendo uma grande médium, e ela também recebeu mensagem de Allan Kardec. E por isso ela foi muito criticada, muito criticada. Eu trouxe um trecho do livro de Zilda Gama. Esse livro, não, se você conseguir, é só no sebo. Eu procurei, não achei, e aí um amigo meu, o Carlos Alberto Braga Costa, lá de Minas Gerais, Belo Horizonte, ele mandou para mim uma xerox. E nessa xerox, o nome do livro é Diário dos Invisíveis, tá? Pode ser que você consiga. Pode ser que vocês... A editora era chamada de Editora do Pensamento.
Eu pensei que era editora Pensamento, mas não. O nome da editora é Do Pensamento. Diário dos Invisíveis, de Zilda Gama. Aí eu trouxe um trecho aonde ela fala de Allan Kardec. Ela tem um livro também chamado, quem quiser procurar, também esgotado, chama-se Revelação dos Siderais. Olha o título. Siderais é quem vive no plano espiritual, são os espíritos. Esse livro é Revelação dos Siderais. Foi um livro publicado em 1912 pela Zilda Gama. Revelação dos Siderais. S-I-D-E-R-A-E-S. Siderais. É porque o português de 1912 é diferente do nosso aqui, tá, gente? Do atual. Mas esse que eu vou ler o trecho chama-se Diário dos Invisíveis. E ela fala o seguinte sobre Kardec. Eu coloquei aqui no meu celular. Deixa eu abrir aqui rapidinho o trecho. Ela diz assim: ao receber, eu vou ler devagar, porque aqui, esse português aqui é cheio de Y, é bem complicado. Ao receber em Além Paraíba aqui é com HY no meio, tá? É P-A-R-A-H-Y-B-A, não tem I não. Ao receber em Além Paraíba, Minas Gerais, né? Além Paraíba, onde então residia a primeira mensagem daquele que em sua última peregrinação terrena ficou sendo conhecido pelo glorioso pseudônimo de Allan Kardec. Intensa foi a minha emoção, que me sensibilizou até as lágrimas, e mentalmente disse-lhe que não me considerava na altura de desempenhar contento a excelsa, quão arriscada incumbência de que me dera conhecimento a piedosa Mercedes. Ele ponderou sobre a responsabilidade dessa missão espiritual, porque foi um espírito chamado Mercedes que falou para ela que a mensagem que ela estava recebendo era de Allan Kardec. E ela ficou assim, né? Porque ela disse, mas eu não tenho merecimento para receber mensagem de Allan Kardec. Aí ele, Allan Kardec, é um ele com 2 L's aqui, ponderou sobre a responsabilidade dessa missão espiritual. Prometeu coadjuvar-me para que eu a executasse satisfatoriamente, terminando com austeridade, a sua inovidável mensagem. A mensagem que Kardec mandou para ela foi de 27 de dezembro de 1912. Aí ele falou assim para ela, Kardec: sobre a tua fronte está suspenso um raio luminoso que te guiará através de todas as dificuldades, de todos os obstáculos, e será tua glória ou tua condenação, conforme o desempenho que deres aos teus encargos psíquicos. Cinge-te de coragem, fé, benevolência, cumpre sem desfalecimentos e sem deslizes todos os teus deveres sociais e divinos, e conseguirás ser triunfante. Então, foi uma mensagem de Allan Kardec em 27 de dezembro de 1912, ele morreu em 1868, né? 44 anos mais ou menos depois da morte dele, ele mandou essa mensagem para Zilda Gama, e talvez seja uma das poucas mensagens que se tem de Kardec. Parece que ele mandou mais umas 2 para ela, ou 2 ou 3, porque ele mostrou aqui que ele seria aquele que ia, ele diz aqui, prometeu coadjuvar-me. Ele prometeu ser orientador dela para que ela executasse satisfatoriamente a missão, o trabalho dela, que ela era uma grande médium psicógrafa.
E as obras dela são maravilhosas. Depois disso, talvez uma ou duas vezes ele tenha mandado uma mensagem. E isso fez com que ela fosse muito atacada em 1912. Por quê? Porque ela era mulher. E seria uma mulher que iria dizer que Kardec ia ser o orientador dela. Olha o preconceito que existia, gente. Foi o que aconteceu com Maria de Magdala, quando ela chegou para os discípulos assim, eu vi Jesus. Eles olharam para ela, o quê? Jesus apareceu para uma mulher? E ainda suspeita? Não é? Preconceito. Então, a Zilda Gama recebeu todos esses preconceitos. Como a Ivone também, a gente vai ver aqui. E eu li esse trecho para a gente ver quem era a Zilda Gama. E ela trouxe nesse livro Revelação dos Siderais essas informações do mundo espiritual. Pena que esse livro está esgotado. Pode ser que a gente consiga na internet. Vamos procurar e tentar. Mas eu vou ver se eu consigo, eu vou ver com o Carlos Alberto Braga, conversar com ele para ver se ele tem, porque ele conhece muita gente lá em Minas Gerais. Pode ser que alguém tenha, algum colecionador, e tenha. Da mesma maneira que ele conseguiu o Diário dos Invisíveis e mandou para mim, eu vou ver se ele consegue essa revelação dos siderais, que seria muito interessante a gente ler, né? E aqui ela continua, Ivone, que Francisco Cândido Xavier não é douto, quer dizer, não é doutor, mas tem dado a público livros de valor incontestável, que honrariam a memória de muitos doutos, se estes pudessem escrever coisas semelhantes. E os dois espíritos, Emmanuel e André Luiz, que a esse médium franciscano Xavier ditam as obras, têm dado testemunhos de muita lucidez e sabedoria, abordando teses variadas, sempre analisadas por pessoas cultas e muito capazes, para serem taxados de mistificadores. Porque eles falam, Emmanuel, André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, fala desse mundo dos espíritos. E aí, o que o povo está fazendo? Não é o que o povo fazia, é o que o povo está fazendo hoje. Está criticando Emmanuel, criticando André Luiz, criticando Manuel Filomeno de Miranda como mistificadores espirituais. Porque eles falam dessas coisas que Kardec não falou explicitamente. Então, eles estão criticando alguns espíritas, né? Então, ele diz aqui, e que os próprios livros de Allan Kardec, oferecendo a farta base para todas essas revelações e noticiários, conforme citamos linhas atrás, jamais foram considerados frutos de mistificações. De outro modo, se um médium que ama a doutrina espírita e por ela se sacrifica, sem outro interesse senão de servi-la, que a tudo no mundo renuncia, a fim de conservar sua independência, para melhor se dedicar aos deveres que ela impõe, até mesmo as mais santas aspirações do coração, se um médium que moralmente se renova para Deus, por meio das mais duras provações e humilhações diárias, sofrendo ataques de adversários, até no seio da própria doutrina, e padecendo, não raro, perseguições e vitupérios, quer dizer, injúrias, dentro do próprio lar, se um médium que morreu para si mesmo, a fim de melhor ressurgir para Deus e tornar-se digno de se comunicar com os espíritos iluminados, no intuito de bem servir ao próximo e à causa, não obtiver do seu mestre Jesus Cristo e dos bons espíritos, a quem procurou honrar, se não mistificações de tal vulto, será melhor a todos os adeptos do espiritismo fechar os códigos da doutrina e cuidar de vida nova. Ela está dizendo isso. Ela, Chico, Divaldo, aqui, Leon Denis, Zilda Gama, são médiuns que se dedicaram a sua vida ao estudo da doutrina.
ao estudo do Evangelho, renunciaram a uma série de coisas da vida deles. Olha a vida do Chico, olha a vida do Divaldo, olha a vida da própria Ivone. Quantas coisas eles renunciaram para se dedicar ao Evangelho e à doutrina. Se esse médium merecer que toda a obra que ele publicou seja mistificação, se os amigos espirituais não buscarem auxiliar esse médium, ela falou, então é melhor parar de fazer o que eu estou fazendo. Não é verdade? Poxa, eles estão ali trabalhando, estudando, se dedicando, renunciando. E toda a obra deles é fruto de mistificação? Não é assim. Na verdade, é o que ela diz aqui. Se esse médium não obtiver do Cristo e dos bons espíritos a quem procurou honrar, se não mistificações de tal vulto, seria melhor todos os adeptos do Espiritismo fechar os códigos da doutrina e cuidar de vida nova. Vamos olhar a obra do Chico. Se o Chico, com o tipo de vida que ele levou, ele só merece, toda a obra dele for mistificação, pelo amor de Deus. Não é verdade? Pelo amor de Deus. A mesma coisa para a Dona Ivone, Divaldo Franco. Se toda a obra deles são mistificações, o que eles estão fazendo estudando essa doutrina? Que não dá a eles o merecimento de receber espíritos elevados, espíritos amigos, espíritos bons. Só espírito ruim? Tem algo errado, não é? Mas é o que o povo fala por aí. Que Manuel Filomeno Miranda, que André Luiz, que Ivone do Amaral Pereira, que Joana de Ângeles. Tem centros espíritas onde é proibido estudar Joana de Ângeles. Onde é proibido estudar André Luiz. Porque dizem que é obra de mistificação. Pelo amor de Deus. Olha a vida do Chico. Como é que você pode dizer que uma obra que o Chico psicografou ali, numa vida de renúncia, é mistificação? Pelo amor de Deus. Mas tem muito espírita falando isso, né? E falando outras coisas mais absurdas aí de Emmanuel. Aí ela diz aqui, atribuir as revelações sobre as realidades do mundo invisível a mistificações de entidades inferiores é desconhecer que, presidindo ao movimento do Consolador neste mundo, como tão bem esclareceu Allan Kardec, há um espírito celeste, que é Jesus, a quem o Criador outorgou direitos sacrossantos sobre a terra, o qual não seria capaz de consentir, certamente, que essa humanidade, pela qual ele próprio se imolou em suplício numa cruz, fosse tão grosseiramente iludida por tanta gente deste e do outro mundo, quando, afinal de contas, o Consolador em si mesmo é fruto tão só da mediunidade. Será que Jesus permitiria que todos esses médiuns que nós falamos, os nomes aqui, só produzissem obras mistificadoras para enganar os seguidores de Jesus? Pelo amor de Deus, né? E ela diz, prosseguiremos, portanto, visto que o tema é profundo, prestando-se a desdobramentos, tá? Então, nós vamos parar aqui. Então, a Dona Ivone, ela traz para a gente aqui, porque essa semana eu recebi uma mensagem, só vou ler um trechinho, não importa o anterior, vamos dizer assim. Uma mensagem, que eu vou pegar uma frase dessa mensagem, que diz assim, deixa eu abrir aqui, deixa eu pegar, só vou pegar aqui. Deixa eu ver aqui. Oh, meu Deus. Tá aqui, olha só.
eu só recebi só esse pedacinho, falando sobre uma mensagem que apareceu na internet de Emmanuel, falando sobre uma situação que nós estamos vivendo atualmente. Aí uma pessoa escreveu o seguinte: ela está concordando com o texto de Emmanuel. Ela está concordando. Mas ela faz o seguinte comentário. Olha só, ela diz: pelo menos nesse texto que ela está comentando, que ela concorda, Emmanuel foi muito feliz. Reparou? Ela concorda com o texto dele. Ela concorda. Mas ela diz, pelo menos nesse texto. Então ela está querendo dizer que somente esse texto Os outros não. é legal. Emmanuel foi bem, os outros não. Então ela diz, nesse texto que ele fez esse comentário, que eu concordei, que ela concordou, olha só, pelo menos nesse texto, Emmanuel foi muito feliz. Dos outros, ele foi altamente infeliz, é o que ela está dizendo. Pelo menos. Olha que concessão ela está dando a Emmanuel. Pelo menos nesse texto, Emmanuel foi muito feliz. Gente, nós sabemos que Emmanuel é considerado por quase a totalidade dos intelectuais espíritas como um dos maiores exegetas do Evangelho. Exegeta quer dizer estudioso, comentarista, analista do Evangelho. Ele é considerado um dos maiores exegetas do Evangelho, um dos maiores intérpretes, comentaristas, analistas do Evangelho. E esse nosso irmão diz que, pelo menos, nesse texto, ele foi muito feliz. Aí, dá licença, né, gente? É isso que a Ivone está falando. Será que o Cristo dos milhares e milhares, porque Emmanuel já mandou, eu não estou falando livro não, estou falando textos. Quando você pega o livro Vinha de Luz, quantos textos tem o Vinha de Luz? Deve ser uns 100 e pancada, não é? Muito livro aí, tem mensagem. O Vinha de Luz deve ter uns não sei quantos. Pega aí, Beto, só para confirmar. Quando você pega o Fonte Viva, tem mais uma pancada. Quando você pega o Caminho, Verdade e Vida, quando você pega o Pão Nosso, quando você pega o livro Palavras de Vida Eterna, né? Só o Vinha de Luz tem 180. Os outros devem ter mais 180. Aí você já soma 180 por 4. Né? Dá uns 700 de pancada. Aí você pega o Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida. Aí você pega Ceifa de Luz. Aí a gente lembra aquele livro, As Cartas de Paulo? Quantos textos tem ali de Emmanuel? Aí tem o livro de Marcos também, né? Interpretações. Tem o de João. Quantos textos Emmanuel já escreveu? Milhões de textos. Se a gente for contar, são milhões. Porque um livro só tem 180. E aí o amigo diz que pelo menos nesse único ele foi feliz. Nos outros, ele foi feliz. Aí é o que a Ivone... Será que Jesus deixaria isso acontecer? Que alguém escrevesse, como Emmanuel, milhões de textos e só um fosse edificante? Todos os outros textos para desviar o povo de Deus? Dá licença, né? É isso que ela está falando aqui. São pessoas, como ele diz aqui, né? Ela diz, são pessoas que simplesmente são detratoras. São detratoras. São pessoas incrédulas que pensam assim, o que eu vou fazer? Né? O que ela vai fazer? Então, ela está fazendo essa crítica a essas pessoas que se sentem contrariadas
quando esses espíritos trazem essas mensagens. Mas nós precisamos respeitar o pensamento delas. Mas é só usar o bom senso, né, gente? Se a gente usa o bom senso, a gente vai chegar à conclusão que jamais Jesus permitiria que um espírito desse calibre escrevesse milhões de mensagens para desviar o povo de Deus. E só uma valesse a pena ser lida. São mensagens que, às vezes, um parágrafo dá para fazer uma semana. Não é? Então, é sobre isso que ela está falando, né? Que esses assuntos, sobre essas esferas celestes, isso é um assunto muito antigo e não há por que a gente negar. Seria uma tolice. Então, nós vamos dar uma parada agora, tá? Daqui a pouco a nossa irmã Vera Isaura virá fazer a nossa palestra. Vamos agradecer a Deus e a Jesus essa oportunidade que Ele nos concede de estudarmos esse tema tão edificante, né? Então, ó, um beijo para vocês. Daqui a 10, 15 minutinhos a gente está de volta para a nossa palestra pública, tá bom? Denise, eu preciso falar com você, tá? Vou ligar para você agora, pro teu celular.